Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Hoje eu vou fazer uma resenha desse livro da Bela Visuono Dodge, a Bela Dodge, School of Darkness, Escolas das Sombras, que eu li sem parar. Comecei a leitura e não parei até o final dele. Você pode achar esse livro em PDF, mas só que ele está em inglês. É claro que os bons livros foram defenestrados de nossas bibliotecas. Esse livro foi publicado em 1954. A Bela Dodge, de origem italiana, migrou com a sua família para os Estados Unidos. Ela nasceu em 1904 e faleceu em 1969. Ela foi professora e advogada e durante mais de 20 anos militou no Partido Comunista americano, sendo uma de suas principais lideranças. Fazia parte, inclusive, do Politburo americano. Logo depois, ela começou a perceber as mutretas que havia nesse partido: corrupção, mortes, traições, mentiras, propagandas falsas, assassinato de reputações. E então ela começou a perceber tudo isso e começou a se afastar, até o ponto de que foi expulsa do partido por motivos óbvios. E ela passou então a ser perseguida e ser difamada pelos próprios comunistas, seus próprios companheiros, até que ela se converte à religião, à fé católica, que a igreja na qual ela foi batizada como italiana. Então eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz, para que vocês percebam, né? Esse é um livro de arrepiar. A obra de Bela Visuono Dodge é um testemunho fiel da lavagem cerebral que os comunistas fazem com jovens idealistas, sonhadores, em recrutação para o seu partido. Publicado em 1954, o livro School of Darkness nunca foi traduzido para o português, mesmo porque, desde essa década, os comunistas já haviam se infiltrado nas universidades brasileiras e banido qualquer literatura que colocasse sua ideologia em xeque, uma censura tácita. Nas bibliotecas só há livros enaltecendo o pensamento marxista e sua utopia de um mundo de iguais, um paraíso comunitário que nunca foi alcançado desde que esta praga surgiu no mundo. Bela Dodge descreve de maneira límpida toda a sua vida e como foi recrutado para as hostes do Partido Comunista Americano. Revela a vida dos imigrantes de vários países, cujas famílias foram desintegradas de sua cultura e o esforço deles de se tornarem americanos. O estilo, né, o estilo americano, né? Muitas vezes tais famílias se revelavam desunidas, ao contrário dos judeus, que mantinham as suas tradições religiosas e a sua cultura. A autora, uma das mais importantes revistas do comunismo na América, formou-se jovem e aos 22 anos já era professora do ensino médio. Ingressou no mestrado em Ciência Política na University of Columbia e mais tarde fez o curso de Direito. Ela revela em detalhes o esforço dos comunistas em dominar a educação na América desde o ensino elementar ao universitário, e do qual ela foi uma das peças mais importantes. Abre aspas. Ela dizendo: a situação mais triste que vi no partido foram centenas de jovens ansiosos por serem usados. E o partido usou essa massa de pessoas anônimas para seus propósitos imediatos. E assim os jovens foram queimados antes que pudessem alcançar a maturidade. Mas também vi como era inesgotável o suprimento de seres humanos dispostos a ser sacrificados. Grande parte da força do partido, é claro, deriva dessa própria crueldade na exploração das pessoas. Nas décadas, fecha aspas, né? Nas décadas dos anos 20 e 30 do século passado, o livro prova que ideias como nova ordem mundial e o governo único, de partido único, já eram difundidas nos meios universitários e escolares da América, assim como uma tática dos comunistas de taxar seus inimigos como fascistas, opressores, xenófobos, intolerantes, antissemitas, todos esses pejorativos que são usados hoje contra o Bolsonaro. Essas pessoas que acusam o Bolsonaro, eles acusam daquilo que eles são, como nessa época nos Estados Unidos. O comunismo é uma cultura. Como bem destaca o professor Olavo de Carvalho,
com mais de 100 anos e que se transforma continuamente de acordo com a situação do presente, tal e qual o camaleão nos seus objetivos enganosos e da sede de domínio das grandes massas. Seus adeptos têm a língua sibilina e se mascaram de defensores dos pobres contra a exploração dos ricos. Aparecem aos incautos desapegados só um momento aqui. Então, eles aparecem aos incautos como desapegados de bens materiais, entre outras táticas, para atrair os cristãos e desviá-los da verdade. São desleixados e falsamente sempre preocupados com o próximo como se o amasse de verdade, como pregou Jesus. Como ativista do Sindicato de Professores de New York, Bela atuou em aprovações de projetos de leis favoráveis aos trabalhadores de educação e também investiu seus esforços nas organizações comunistas. No Brasil, a organização comunista remete ao ano de 1922, com a fundação oficial do partido em Niterói, pelo famigerado assassino e capacho de Lenin chamado Luiz Carlos Prestes, cuja história de vida é endeusada pelos comunistas e sobre o qual nossos estudantes não têm informações verídicas sobre a sua atuação no país, na destruição dos valores da família para a implantação de uma ditadura do proletariado. O testemunho de Bela Dodge e suas revelações remetem à nossa própria história, do domínio dos comunistas da educação, com seu sindicato e organizações estudantis que sempre estiveram sob o controle deles. A ação comunista sempre se dá nas sombras, mesmo que legais, fazem parte de sua estratégia de cooptação de novos membros, manter esse fetiche de importância da luta em favor dos pobres. Os chefes se mantêm anônimos, se cercam de colaboradores diretos para contato com novos membros que possam servir aos seus interesses. Tais colaboradores juram fidelidade e a traição mormente é punida com a morte. Como o PT fez com Celso Daniel, qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa emocionante obra, a autora disseca com habilidade o cirurgião todo o modus operandi da organização comunista na América, desde a conquista dos sindicatos trabalhadores, essencialmente os professores de ensino médio e universitários, para ocupar espaços de poder na política nacional. Os maquiavélicos métodos comunistas em suas ações políticas são sobejamente conhecidos, visto que nada mudou, como, por exemplo, a especialidade no assassinato de reputações e propaganda visando incitar o ódio entre as classes, entre os cristãos e negros, para dividi-los e assim governá-los. Então, fascista, xenófobo, racista, antissemita, intolerante eram antigamente usados pelos comunistas contra suas vítimas lá nos Estados Unidos na década de 20 e 30. A mesma coisa que é usada hoje pelos esses comunistas contra os conservadores brasileiros, os cristãos brasileiros e apoiadores do presidente Bolsonaro. Bela Dodge relata com deslumbrante sinceridade em um mundo de corrupção, de mentira, de ódios e vidas vazias do movimento comunista que de forma pensada usam frases de efeitos e lisonjas para conquistar as pessoas de bom coração para causas a favor dos pobres, iscas para escravizá-los, mesmo porque eles jamais se importaram ou se importarão em melhorar a vida de seus semelhantes, que são apenas peças cambiáveis de um jogo sujo e podre pela ambição de poder, de controle sobre todos. Depois da expulsão do partido, uma maquinação diabólica, a autora se viu sozinha, sem amigos e sofrendo ameaça em uma campanha difamatória feita pelos seus próprios camaradas, seus ex-amigos, até que ela se redescobre ao se aproximar de católicos e perceber a realidade além da bolha comunista. Sua conversão e seu rebatismo acendem em seu coração a chama de amor ao próximo que havia sido usurpada pela doutrinação marxista-leninista do partido. É um livro que todo cristão deveria ler, sobretudo os professores, desde a creche até a universidade, que vivem a mesma ilusão de Bela Dodge nos seus mais de 20 anos dedicados aos trabalhadores da educação do Partido Comunista da América. Salários, condições de trabalho e privilégio eram suas pautas nas décadas de 20 e 30 do século passado, no sindicalismo. Essas mesmas pautas que são usadas no Brasil desde que os militares entregaram o poder aos comunistas disfarçados de bons mocinhos em 1987. Aqui, algumas frases, algumas coisas que ela escreveu nesse livro, que eu traduzi.
Abre aspas. Descobri que atos de ousadia apoiados pelas aparências da justificação moral têm um impacto terrível na construção de um movimento, independente de você ganhar ou não. Esse é um fato que os comunistas sabem usar. Abre aspas. Com meus tutores no partido aprendi muitas lições comunistas. Aprendi que Lenin mantinha sindicato de desprezo, interessado apenas na melhoria econômica dos trabalhadores, porque sustentava que a libertação da classe trabalhadora não passaria por reformas. Aprendi que os sindicatos que seguiam a política reformista eram culpados do crime marxista do economismo. Fecha aspas. Abre aspas. Desde 1932, o Partido Comunista havia se divulgado como o principal oponente do fascismo. Usou o apelo emocional do antifascismo para levar muitas pessoas à aceitação do comunismo, colocando o comunismo e o fascismo como alternativa. Sua máquina de propaganda criou um fluxo interminável de palavras, imagens e desenhos animados. Ele tocou em sensibilidades intelectuais, humanitárias, raciais e religiosas, até conseguir um grau surpreendente em condicionar a América a recuar diante da palavra fascista, mesmo quando as pessoas não sabiam o seu significado. Fecha aspas. Abre aspas. Os publicistas, ou propagandistas comunistas, tomaram com cuidado a agradável palavra de legalista e chamaram todos que se opunham a eles de franco-fascistas. Fecha aspas. Abre aspas. Foi um golpe literário que confundiu muitos homens e mulheres. A literatura comunista violenta repetidamente agrupou toda a hierarquia da igreja do lado dos fascistas. E usando essa técnica, eles procuraram destruir a igreja atacando seus sacerdotes. Não era uma tática nova. Eu já a tinha usado em nosso país várias vezes, quando os comunistas organizavam trabalhadores católicos, irlandeses e poloneses e italianos em sindicatos. Eles sempre levavam a barreira entre católicos, leigos e padres, lisonjeando os leigos e atacando os padres. Fecha aspas. Abre aspas. Quando o comunismo fala de liberdade de expressão, significa liberdade para o grupo comunista para falar como um grupo pela boca do indivíduo que foi selecionado pela inteligência superior. Fecha aspas. Abre aspas. Eu, que geralmente era cética e argumentativa, agora descobri que fazia algumas perguntas. Eu não queria desperdiçar um momento precioso. Semana após semana, ouvi o paciente contando a história do amor de Deus pelo homem do desejo do homem por Deus. Eu ouvi a lógica afiada e o raciocínio que iluminou a escuridão e superou as confusas dúvidas de outras pessoas do meu grupo que perderam a arte do pensamento racional e em seu lugar colocaram assertivas casuísticas. Vi como história, fato e lógica eram inerentes aos fundamentos da fé cristã. Então, meus amigos, né? Aqui nós temos outro texto aqui do site Medium, que ela também faz outras revelações, não neste livro. Nesse livro ela disseca, ela fala sobre a sua vida e seu envolvimento no Partido Comunista, principalmente em sua atuação na área educacional, cooptando professores e alunos para as hostes comunistas. E, logicamente, sua atuação como membro do Partido Comunista e as traições e o jogo sujo que é inerente a todo o Partido Comunista. Aqui, por anos a fio, até a década de 40, Bela Dodge trabalhou intensamente para o Partido Comunista dos Estados Unidos, principalmente infiltrando comunistas dentro do sindicato e nas fileiras da Igreja Católica, atividade que ela própria relatou para o Comitê de Atividades Anti-Americanas. No início dos anos 50, Bela Dodge forneceu explicações detalhadas sobre a subversão comunista da Igreja. Falando como ex-oficial de alto escalão do Partido Comunista Americano, ela confessou a infiltração comunista na Igreja e no Estado, perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. Na década de 1930, colocamos 1.100 homens no sacerdócio para destruir a Igreja por dentro, ela disse. A ideia era que esses homens fossem ordenados e progredissem para posições de influência e autoridade como monsenhor, bispos e cardeais. Ela ainda revelou o estado de infiltração dentro da Igreja Católica no início dos anos 50. Agora eles estão nos lugares mais altos da Igreja. Imagine isso hoje. Não precisa estar... Estamos vendo, vivenciando.
Bela Dodge explicou que dos altos postos do clero, ela estava trabalhando para trazer grandes mudanças, paulatinamente, a fim de enfraquecer a eficácia da Igreja Católica na luta contra o comunismo. Ela também disse que o intento dessas mudanças era trazer drásticas consequências e corrupção na Santa Sé e no clero mundial católico. Vocês não reconhecerão mais a Igreja Católica, ela disse. No fim da década de 40, Bela Dodge rompeu com os comunistas. Em junho de 49, o Partido Comunista divulgou um comunicado da Associated Press, anunciando que a tinha expulsado. A partir daí, ela rumou para se arrepender, confessar e se converter à Igreja Católica, esperando um perdão pelos seus gravíssimos pecados, sem precedente praticado durante anos. O que mais deixou Bela Dodge impressionada foi não com a expulsão de mais uma mulher comunista do Partido Comunista dos Estados Unidos, mas quando viu jornais conceituados discutindo as acusações contra ela feitas pelo Partido Comunista e usando palavras como fascismo, racismo para se referir a ela, pois na época tais termos só eram usados em discussões internas para incriminar inimigos. Depois que ela leu tais termos na imprensa, que só existiam na resolução interna do partido, ela já sabia o quanto a imprensa já estava com larga infiltração comunista. E isso no início dos anos 50, nos Estados Unidos. Infiltração essa que ela foi peça importantíssima. Repara-se que esse mesmo termo que inúmeras esquerdas e seus idiotas lutam e usam hoje como xingamento contra seus adversários de fascista e racista, além das novas tolices criminosas, já era usado em larga escala pelos comunistas desde os anos 20 e 30. Na Subcomissão de Segurança Interna do Senado norte-americano, em março de 53, ela testemunhou sobre a maciça infiltração dos comunistas nos sindicatos trabalhistas e em outras instituições, e até na cúpula da administração federal. Os comunistas entraram em muitos escritórios legislativos do Congresso e em vários grupos que assessoravam o presidente dos Estados Unidos, ela afirmou. Em seu livro School of Darkness, ela dá prova para sustentar a afirmação de que o comunismo foi uma fraude perpetrada pelos financistas para controlar o homem comum e para promover a tirania mundial. Essas declarações dão indício já da existência de uma nova ordem mundial, existente antes da metade do século XX e que transcende o movimento comunista, através de poderosos capitalistas, os metacapitalistas que deformam a economia capitalista preconizada pelo liberalismo clássico, em uma outra de estilo fascista, seletiva, em privilégio para poucos, do clubinho e de controle supranacional. A sua amiga e grande teóloga católica Alice von Hildebrand afirmou que certa vez Bela Dodge confessou a ela que o Partido Comunista ativamente infiltrara agentes em seminários e até nos altos escalões da Santa Sé. Quando ela era um membro ativo do Partido Comunista dos Estados Unidos, ela havia lidado com pelo menos 4 cardeais dentro do Vaticano que estavam trabalhando para nós, comunistas, disse Alice von Hildebrand. Na terça-feira, 5 de agosto, Bela Dodge anunciou publicamente que tinha sido finalmente recebido de volta à Igreja Católica Apostólica Romana, desde 7 de abril do mesmo ano, data do aniversário de nascimento de sua mãe, que morrera com 65 anos de idade. Após uma laboriosa investigação, não sendo capaz de reaver e garantir o certificado de batismo italiano dela, Bela Dodge foi condicionalmente rebatizada pelo venerável bispo Fulton Sheen, na Catedral de St. Patrick, em New York. Esse bispo que é considerado um santo da Igreja Católica. Pois bem, esse aqui é um pedaço do texto escrito pelo Cristiano Xavier, desse site More From Medium. Então, meus amigos, né? Esse é o resumo deste livro School of Darkness. E aqui eu quero fazer uma observação, né? Reiterar, né, a observação de que as nossas bibliotecas em todo o país está infestada de obras comunistas. Não temos ali nessas bibliotecas verdadeiras obras de valor que eleve a moral e que eleve o espírito de nossos leitores, de nossos jovens, dos pesquisadores, daqueles que frequentam a biblioteca pública, que hoje é uma raridade. Então,
como ela diz aqui, né, que o Partido Comunista opera infiltrando e subvertendo as instituições sociais, as igrejas, as escolas, a mídia de massa e o governo, mas sobretudo a educação. Essa educação que nós temos hoje, aliás, que foi implantada desde o governo FHC, é uma escola de sombras. Criou uma multidão de pessoas vazios de conteúdo de vida, às vezes profissionais que só sabem fazer a sua tarefa, mas que não tem aquele sentido de vida, a sua elevação moral e espiritual. A verdadeira educação, ela equilibra o espírito e as necessidades do mundo material. A escola e a universidade é para o aprendizado do alto saber, mas o que nós temos no Brasil é pura doutrinação e formação de militantes para esses partidos que fazem parte do Foro de São Paulo, partidos comunistas, que subvertem a ordem, que querem a destruição da família, destruição de nossa crença, de nossa base cristã. É isso que eles fazem a todo momento. E eles dominam as TVs, os grandes jornais e toda a mídia. Todos eles estão sob o domínio dessa classe podre de gente que só tem interesse no poder, no dinheiro e na sacanagem. Não é por acaso que vemos em jornais, nas TVs, na internet, uma efusão de propaganda de culto ao sexo, da banalidade do sexo, do culto ao corpo, ao fetiches, do culto a vícios, né? Porque tudo isso são vícios, né? Vaidades, luxúria, né? E pouco eles falam de Deus. Quando eles soltam a notícia sobre Jesus, sobre Deus, geralmente é para difamar, para enlamear a vida dos nossos santos, de Jesus e de Nossa Senhora, como acontece na área cultural, no teatro, nas artes plásticas, enfim, esse setor que é amplamente dominado pelos comunistas. Oxalá todo professor lesse esse livro, porque a partir de sua leitura poderia furar essa bolha na qual eles vivem, essa bolha criada pelos comunistas, que dominaram a mente deles. Há uma dificuldade muito grande de sair do comunismo. Depois que a pessoa ali está, ela é continuamente realimentada por dogmas marxistas, leninistas, e dos quais essas pessoas precisam de ajuda e de muita persistência e de novas leituras para que elas possam sair dessa nuvem ilusória que é o comunismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e repassem para os seus amigos, né, seus conhecidos, a leitura de livros como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.